Olá, boa noite. Você vai ver no Rede TV News, surpresa na campanha de Flávio Bolsonaro. O candidato do PL aparece no site do TSE como candidato do Missão à presidência da República. Você vai ver o que causou esta confusão e vai ver também. PMs de 17 batalhões trocam tiros com traficantes em 20 comunidades do Rio para conter a expansão do Comando Vermelho no estado. E a Polícia Federal faz operação em 8 estados para conter o avanço da facção pelo país. O vulcão mais ativo da Europa entra em erupção e espalha lavas e cinzas no sul da Itália. Figura central nos desvios do INSS se entrega à polícia. As investigações apontam que ele desviou 700 milhões de reais dos aposentados. Advogado e influenciador, homem que ostenta riqueza nas redes, vira alvo da polícia por exploração de jogos de azar. O Rio de Janeiro amanheceu, mais uma vez, em guerra. Policiais entraram em confronto com traficantes de comunidades dominadas pelo Comando Vermelho. O objetivo da mega operação foi conter a expansão da facção. O intenso tiroteio assustou moradores de Guadalupe, na zona norte do Rio. Apreensão. Durante os confrontos, uma mulher com um carrinho de bebê corre desesperada. Este casal de idosos procura a orientação dos policiais e estudantes desesperados fogem do conflito. Nas imediações da comunidade, um caminhão bloqueou o trânsito em uma faixa lateral da Avenida Brasil. O veículo foi usado pelos criminosos como barricada. Os traficantes também atearam fogo a caçambas de lixo. De repente, mais tiros para tentar conter o avanço dos carros blindados da polícia. A operação de hoje teve outros alvos. Policiais militares de 17 batalhões atuaram em mais de 20 comunidades da região metropolitana, com o objetivo de combater a expansão do Comando Vermelho. Na capital fluminense, os policiais estiveram na Vila Vintém, na Zona Oeste. Na comunidade, eles apreenderam drogas, dinheiro e rádios comunicadores. Já na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, além de rádios e drogas, os PMs também apreenderam uma pistola. No rastro dos confrontos, cenas de guerra e uma cidade mais uma vez amedrontada pela violência da guerra do tráfico. Bom, e a gente está ao vivo agora com o Tony Vendramini para trazer mais informações a respeito dessa movimentação e dessa ação policial que movimentou o Rio hoje durante todo o dia. Como é que está a situação agora, Tony? Boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que nos acompanham. A situação mais calma agora, mais tranquila no Rio de Janeiro, com o final dessa operação. Fabiola, de acordo com o último boletim divulgado pela Polícia Militar, 4 suspeitos foram presos durante essa ação de hoje em diversas comunidades e 14 foram presas. Entre os presos nessa operação, um deles é apontado como suspeito de participação na morte do sargento da PM Marco Antônio Matheus Maia, em dezembro de 2024, na comunidade do Quitungo, na zona norte do Rio de Janeiro. A polícia também divulgou, nesse último boletim, nessa última atualização, que foram apreendidos 2 fuzis, 2 pistolas, 6 granadas e 3 radiotransmissores. Fabiola. Muito obrigada, Tony. Em outra frente de combate à expansão do Comando Vermelho, a Polícia Federal fez hoje uma mega operação em 8 estados, no norte, nordeste e sul do país. A facção vem ampliando a sua área de atuação e estabelecendo domínio territorial nas rotas do tráfico. A operação teve como alvo a lavagem de dinheiro do crime. A polícia identificou movimentações financeiras superiores a 35 milhões de reais por meio de pessoas físicas e empresas que são ligadas ao grupo. Foram apreendidos dinheiro, armas e também joias. 2 pistas clandestinas para aviões no Amazonas foram descobertas pela polícia. E um esquema de fraudes nas escolas estaduais do Rio de Janeiro está sendo investigado pela polícia. A polícia suspeita de um esquema para beneficiar empresas em licitações de obras nas unidades. Em alguns casos, os trabalhos teriam sido realizados sem a solicitação dos gestores dessas escolas. Em outros, as empresas contratadas teriam executado obras maiores do que o necessário. Durante uma operação hoje, a polícia descobriu 20 mandados de busca e apreensão nos endereços de investigados na capital, região metropolitana e interior do Rio de Janeiro. E também
em São Paulo. O presidente da CONAFER, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, se entregou à Polícia Federal depois de ser indiciado por fraudes no INSS. Ele é apontado como uma figura central naquele esquema que desviou 700 milhões de reais de aposentados e pensionistas. O relatório da PF diz que a CONAFER era usada como peça central para um esquema de filiações falsas e cobranças não autorizadas de aposentados e pensionistas do INSS. A PF apontou que assinaturas de beneficiários eram obtidas através de visitas na casa de idosos que eram induzidos a assinar formulários de atualização de dados. Mas as informações eram convertidas em fichas de filiação falsas. Além de fazer descontos indevidos, as cobranças eram até 180% mais altas do que o valor supostamente autorizado. Segundo a investigação, a CONAFER é a entidade que mais aumentou o volume de descontos em benefícios do INSS entre 2019 e 2020, saltando de 400 mil para 277 milhões de reais. No mês passado, o presidente da Confederação, Carlos Lopes, foi indiciado oficialmente pela PF ao lado de outras 47 pessoas, como o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Carlos Lopes estava foragido desde novembro e se apresentou ontem à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Para a PF, Carlos Lopes era uma figura central no esquema de desvios do INSS. De acordo com as investigações, era ele quem decidia sobre a atuação dos demais núcleos, além de manter uma cadeia de pagamentos ilícitos. Os desvios comandados por Carlos Lopes passam dos 700 milhões de reais, de acordo com a PF. Em nota, a CONAFER informou que a apresentação voluntária de Carlos Lopes à Polícia Federal marca uma nova etapa da sua defesa, na apresentação de documentos para esclarecer os fatos, e não representa confissão. 10 pessoas foram presas hoje em 3 estados, acusadas de aplicar golpes de falso investimento. Só uma das vítimas da quadrilha, uma idosa, teria perdido 37 milhões de reais em criptomoedas. A investigação começou em 2025, depois que uma vítima procurou a polícia e relatou ter tido um prejuízo de milhões de reais ao fazer um investimento. A partir daí, a gente iniciou as investigações através de técnicas modernas, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, e nós identificamos que, na verdade, o prejuízo que ela nos relatou teria sido muito maior, chegando a 37 milhões de reais. O golpe era aplicado de forma gradual. As vítimas depositavam valores cada vez maiores e acompanhavam um suposto saldo em uma plataforma de investimentos. Mas quando tentavam retirar o dinheiro, o saque era bloqueado. Nesta quinta-feira, 10 pessoas foram presas e outras 8 foram alvo de medidas cautelares. Os mandados foram cumpridos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e São Paulo. A polícia identificou pelo menos 140 possíveis vítimas e agora analisa o material apreendido para identificar outros envolvidos e localizar valores que possam ser recuperados. Um grupo de manifestantes vestidos de palhaço se reuniu hoje em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília e picharam o muro do prédio. Eles escreveram frases associando os Estados Unidos às guerras, mortes, fome e destruição do planeta. Uma bandeira dos Estados Unidos foi queimada durante a manifestação. Em publicação nas redes sociais, a Juventude Sem Terra, ligada ao MST, assumiu a autoria do protesto. Uma pessoa foi presa. Um voo por minuto. Por hora, são 60 helicópteros partindo para voos panorâmicos no Rio de Janeiro. O acidente no último final de semana acendeu um alerta. A ideia de viver uma experiência única, sobrevoando a cidade num passeio exclusivo, se tornou muito arriscada. A viagem que tanto atrai os turistas do mundo inteiro é um mercado lucrativo. O Rio tem, em média, cerca de 70 voos panorâmicos por dia, mais de 2.000 a cada mês. Em menos de um ano, foram mais de 81 mil passageiros, pagando entre 700 e cerca de 3.500 reais por pessoa e passeio. A maioria contratando serviços sem conhecer as condições de segurança. São os próprios pilotos que administram as condições, como o respeito à altitude mínima, a distância de prédios e monumentos e os planos de voo.
Eles comunicam as posições por meio de rádios e essa falta de monitoramento já preocupa as autoridades. Especialistas em segurança afirmam que o espaço aéreo do Rio está sobrecarregado e é preciso que as fiscalizações sejam mais rígidas. E aí você cria um espaço aéreo onde as pessoas precisam, por exemplo, fazer seus passeios, fazer seus voos privados e não tem uma coordenação externa, verificando se o distanciamento entre as aeronaves está correto, se existe alguma rota de colisão, fica tudo por conta dessa comunicação entre pilotos via rádio. As empresas que oferecem os voos panorâmicos devem contar com um certificado de operador aéreo e outro chamado de OE, as especificações operativas. Eu já tive muita vontade, mas o meu medo é maior do que a minha vontade. Já fiz 3 voos de helicóptero e das vezes que eu fiz, os profissionais eram super competentes, mas não tinha esse fluxo tão grande de aeronaves que ultimamente a gente tem visto aqui voando sobre o rio. Na Itália, a erupção do vulcão Etna já causa prejuízos. Centenas de voos da região foram cancelados e a redução da receita do turismo já ultrapassa os 100 milhões de reais. Pelo 8º dia seguido, a noite na Sicília é iluminada pelo vermelho da lava que escorre pelo Monte Etna e não há previsão de quando a erupção vai terminar. O fenômeno tem atraído uma multidão de turistas todos os dias. Muitos querem ver de perto o Etna justamente agora, durante a atividade vulcânica. Empresas que organizam passeios pelo vulcão dizem estar sobrecarregadas. Por outro lado, há também os transtornos. Na cidade de Catânia, a 30 quilômetros do vulcão, as cinzas se espalham pelas ruas. Faz parte de viver sob um vulcão ativo. Digamos que há uma certa poesia nisso. O que é menos poético é sair de manhã com a vassoura para limpar os carros e a rua. Por causa das cinzas do Etna, o aeroporto de Catânia está fechado desde sexta-feira e deve permanecer assim pelo menos até amanhã de amanhã. Catânia tem o maior e mais movimentado aeroporto da Sicília, com cerca de 40 mil passageiros diariamente neste período do verão. Nesta última semana, mais de 700 voos foram cancelados. Outros foram desviados para aeroportos menores. Estas duas italianas, por exemplo, iam para Roma, mas acabaram precisando pegar um voo em outro aeroporto e reclamam que não houve ajuda da companhia aérea para o deslocamento. Não c'è stato um transfer messo à disposizione. Os prejuízos para o setor do turismo na Itália são enormes e podem chegar a 24 milhões de euros, algo em torno de 150 milhões de reais. Em meio à crise, volta uma discussão antiga aqui na Itália: mudar o aeroporto de Catânia de lugar. Talvez seja mais fácil, porque o Etna, o vulcão mais ativo da Europa e com milhares de anos de história, não vai sair do lugar em que está. Na Colômbia, a corrida contra o tempo entrou na fase mais dramática. O período de 72 horas para localizar os sobreviventes está chegando ao fim. Em meio à dor e à angústia da população, o governo colombiano enfrenta críticas pela forma como decidiu coordenar a ajuda internacional. De acordo com os dados oficiais, as mortes causadas pelo terremoto na última segunda-feira já passam de 270. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Omar Bula, foi categórico ao afirmar: trabalhamos com os governos sem qualquer consideração ideológica ou política. Aceitamos e agradecemos profundamente a ajuda oferecida. A mudança de postura veio quase 72 horas depois do terremoto que sacudiu a região oeste do país. Mas o diretor da Unidade Nacional de Gestão de Riscos colocou limites para essa ajuda e disse que só vai aceitar equipes de busca e resgate que sejam reconhecidas pelo INSARAG, o órgão internacional que certifica esses profissionais. Que é o sistema internacional que o certifica. Apesar do governo colombiano negar o viés ideológico para ajuda às vítimas do terremoto, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou hoje que a Colômbia não aprovou a ida da Brigada de Resgate do Exército Mexicano, justamente
por causa dessas certificações internacionais. A decisão não afeta o envio de assistência humanitária, com insumos médicos e outros materiais solicitados pelos colombianos. Por enquanto, o governo só aceitou a ajuda de missões de resgate de 4 países, Estados Unidos, Israel, El Salvador e Equador, que são países governados pela direita ou pela extrema-direita, né? Enquanto o debate ideológico ocorre, quem sofre é a população. Em Pereira, os destroços estão por toda parte. Não tem luz nem água. Estamos sem gás, sem água, sem eletricidade. Os serviços foram restabelecidos em algumas áreas, mas tem sido muito difícil. Nossa cidade sofreu muito e isso é muito doloroso, muito difícil. E nesses dias após a tragédia, a angústia divide espaço com o cansaço, mas também com a esperança de encontrar vidas que podem estar debaixo dos escombros. O Rede TV News faz um intervalo e volta daqui a pouquinho com outras notícias desta quinta-feira. Estou te esperando. Apostas ilegais, empresas no exterior e mais de R$1 bilhão em bens e valores. O advogado Nelson Williams é um dos alvos de uma operação policial que busca desarticular um grupo investigado por lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de ser o operador financeiro dessa organização. Esta não é a primeira vez que o advogado Nelson Williams enfrenta a polícia. No mês passado, ele já tinha sido alvo de uma ação do Fisco Paulista contra fraudes no ICMS, em São Paulo e no Paraná. Williams é suspeito de lavar dinheiro do esquema envolvendo empresas ligadas a apostas esportivas ilegais. Os agentes federais foram até a mansão do advogado em São Paulo. Além da casa dele, outros 16 endereços foram alvos de busca e apreensão em 5 estados: na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. O dinheiro das apostas era remetido para o exterior por meio de empresas de compensação financeira e recebido por uma empresa de fachada sediada em Curaçao, no Caribe. Para trazer a fortuna de volta ao Brasil, os sócios emitiam notas fiscais para a empresa no paraíso fiscal. Os valores retornavam simulando pagamentos por serviços prestados. Os investigados devem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo já excluiu e bloqueou cerca de 5 milhões de contas de sites em casas de apostas. Segundo o ministro, 800 mil dessas contas estavam vinculadas a pessoas que aderiram ao novo Desenrola Brasil. A Justiça do Rio de Janeiro começou hoje a ouvir os réus pelo estupro de um adolescente de 17 anos em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul. O crime aconteceu em janeiro. 4 jovens estão presos e respondem por estupro coletivo e cárcere privado. Em depoimento na delegacia, a jovem contou que sofreu uma emboscada. Disse que combinou um encontro com um adolescente e foi surpreendida com a chegada dos outros rapazes no local. Um menor de idade está internado por determinação da Vara da Infância e da Juventude, na capital. 2 ex-policiais militares foram absolvidos pelo Tribunal do Júri pela morte do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, em São Paulo. O julgamento durou 2 dias. Os jurados reconheceram que Guilherme foi vítima de homicídio, mas entenderam que não havia provas suficientes para afirmar que Adriano Campos e Gilberto Rodrigues cometeram o crime. Segundo o Ministério Público, o adolescente teria sido sequestrado, torturado e morto após ser suspeito de participar de um furto. Guilherme foi baleado na boca e na cabeça. A morte de uma menina de 7 anos, depois de engasgar durante o almoço em uma escola em Minas Gerais, alerta para a importância dos procedimentos corretos de primeiros socorros. Recentemente, houve mudanças no protocolo e é preciso ficar atento às novidades.
A despedida de Emanuele Martins Soares, a Manu, foi marcada por muita comoção. A menina de 7 anos morreu nessa escola municipal de Ribeirão das Neves, na Grande BH. Ela passou mal enquanto almoçava arroz e feijão tropeiro. Uma funcionária da escola recebeu orientações do Corpo de Bombeiros para realizar o desengasgo. Uma médica foi chamada para prestar atendimento. O SAMU realizou manobras de reanimação por 40 minutos, mas a criança não resistiu. Ela vinha sendo acompanhada pela professora, mas no momento não tinha. A professora não estava na escola. A Manu era autista nível 1, recebia acompanhamento pedagógico, mas tinha autonomia para ir ao banheiro e se alimentar sozinha. A Secretaria Municipal de Educação afirmou que havia vários profissionais por perto. Os profissionais são treinados a cada 2 anos e todos os suportes que podem ser dados por profissionais treinados, mas leigos, foram feitos. O caso chama atenção para a importância de saber agir rapidamente diante de um engasgo. Há menos de 1 ano, as diretrizes oficiais de primeiros socorros foram atualizadas com a inclusão de novas técnicas. Para bebês de colo, o primeiro movimento deve ser de 5 tapas nas costas. Depois, compressões torácicas, também com a base das mãos. São 5 manobras e ele volta para aquele tapa nas costas. Em crianças maiores e adultos, o procedimento deve ser feito na altura do corpo da vítima. Se for necessário, é indicado ajoelhar. Começa com 5 tapas nas costas e reveza com massagem no abdômen. Nesse momento ele vai fazer 5 compressões, realizando a letra J neste abdômen da vítima. A importância dessa manobra é justamente o fato de ser uma emergência que pode evoluir muito rápido para uma parada respiratória e um caso ainda mais grave, a parada cardiorrespiratória. Agora, olha essa história. A Praia da Bahia, que foi imortalizada por Vinícius de Moraes, foi parar nas páginas policiais. Mais de 200 porções de drogas foram encontradas enterradas na areia da praia de Itapuã. Um homem foi preso em flagrante, suspeito de vender os entorpecentes. Ao todo foram encontradas 100 pedras de crack e 100 trouxas de maconha, além de R$500 em dinheiro. E daqui a pouquinho no Rede TV News, vamos falar sobre o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal hoje. É em instantes, a gente já volta. Estamos de volta para contar a confusão que aconteceu hoje envolvendo o registro de candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. O PL, o partido do Flávio, foi fazer o registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí teve uma grande surpresa ao descobrir que Flávio Bolsonaro já estava inscrito no TSE, só que por outro partido. A troca foi denunciada pelo PL. O partido informou que, ao reunir os documentos para registrar a candidatura de Flávio Bolsonaro, encontrou a informação de que ontem, 12 de agosto, o senador tinha se filiado ao Missão. Flávio Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais sobre o caso. Vocês viram aí que fraudaram a minha filiação partidária. O sistema vai tentar de tudo para me parar, mas não vai conseguir não, porque Deus está no comando e a gente junto vai resgatar o nosso Brasil. Em nota, o TSE informou que a filiação de Flávio ocorreu pelo uso indevido do sistema de filiação por alguém do partido Missão que tem credencial para a ferramenta. O tribunal afastou qualquer possibilidade de hackeamento de seus sistemas. O Missão negou responsabilidade e afirmou que foi vítima de uma tentativa de fraude. Disse também que informou ao gabinete do senador sobre o erro no dia 2 de agosto. Em uma live, o vice-presidente do partido, o deputado Kim Kataguiri, afirmou que o e-mail utilizado para fazer a filiação foi do gabinete de Flávio Bolsonaro e que o programa identificou o erro porque o endereço de Flávio no pedido era Rua dos Bandidos, número 666, bairro Miliciano, Rio de Janeiro. Segundo o deputado, o próprio partido pediu ao TSE o cancelamento da filiação, mas o pedido foi negado. Nenhum de nós tem acesso ao e-mail do Flávio, que foi usado para filiar. 2, o nosso sistema automaticamente, por divergência de dados, mandou para o TSE não filiar o Flávio. 3, o TSE, o sistema do TSE se negou a não filiar o Flávio no Partido Missão. O doutor em Direito Eleitoral Bruno Andrade explica que a lei estabelece que cada legenda
tem o poder de definir os próprios critérios para a filiação, assim como a responsabilidade de fiscalizar. Quem tem o dever de avaliar se essa filiação é correta ou não é o partido político. É o partido que tem que comprovar se você se filiou ou não. É ele que tem que ter o cuidado. O advogado explica ainda que o problema com a filiação partidária não tem nada a ver com o sistema eletrônico de votação e que o voto eletrônico continua seguro, como sempre foi. Bom, o senador Flávio Bolsonaro já foi filiado novamente, agora corretamente pelo seu partido, o PL, e uma investigação da Polícia Federal vai apurar o que realmente aconteceu. A gente está em contato ao vivo agora com o repórter Rafael Felite, que inclusive fez essa reportagem, para trazer mais detalhes. O assunto será investigado, né, Rafael? Boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que nos assistem. Essa decisão foi do ministro Cássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que restabeleceu o vínculo de Flávio Bolsonaro com o PL e retirou qualquer ligação do senador com o partido Missão. Ainda segundo o ministro, ele também determinou a liberação imediata para que o PL pudesse fazer o registro de candidatura de Flávio Bolsonaro. Inclusive, há pouco, às 7h43 da noite, o PL refez esse registro de candidatura da chapa de Flávio Bolsonaro com Alfredo Gaspar. Lembrando que os partidos têm até sábado, dia 15, até às 7 horas da noite, para confirmar seus candidatos à chapa presidencial. O presidente do TSE também determinou que todas as informações sobre esse caso, os registros, sejam resguardados para que a Polícia Federal faça um inquérito para investigar quem foram os responsáveis por essa fraude. Agora há pouco, o senador Flávio Bolsonaro, em uma live nas redes sociais, afirmou que recebeu um e-mail de que tinha sido filiado ao PT. A gente chegou a acionar também a assessoria do Partido dos Trabalhadores e até o momento a gente não obteve resposta, mas também saiu a confirmação que Flávio já está filiado novamente ao PL. Volto com você. Muito obrigada, Rafael. E Flávio Bolsonaro usou também sua rede na plataforma X para divulgar o seu currículo e seus verdadeiros diplomas, porque esse também foi o assunto de ontem. A postagem foi feita um dia após o candidato mencionar em seus perfis um curso de pós-graduação em Ciências Políticas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele nunca fez. A publicação de hoje, Flávio diz que apresentou 3 diplomas no curso de Direito, de especialização em Políticas Públicas e um MBA em Empreendedorismo. Ontem, em nota, a assessoria do candidato afirmou que houve realmente o erro, admitiu o erro nos perfis institucionais de Flávio e informou que a informação já havia sido corrigida. O trabalho formal cresceu quase 20% em 3 anos. Os dados relativos a junho são da RAIZ, Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. Nos primeiros 6 meses deste ano, o vínculo trabalhista teve um crescimento de 2,2 milhões de pessoas. Os maiores números de vagas formais foram criados em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia. O evento fez parte da agenda do presidente Lula, que acompanhou a divulgação destes dados. E Lula começou a gravar hoje os primeiros vídeos para a campanha eleitoral. As gravações foram realizadas na sede da campanha pela reeleição em Brasília. Segundo auxiliares, os primeiros vídeos foram feitos com a participação de candidatos do PT e de partidos aliados que disputam mandatos para Senado e também para os governos estaduais. O presidente fala a maior parte do tempo e o candidato encerra o texto. Os roteiros são adaptados às realidades de cada estado e de cada candidato também. A campanha da TV começa no próximo domingo, dia 16. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, defendeu o sigilo da fonte jornalística, mas também defendeu a responsabilização de quem cometer crimes. Fachin sinalizou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes para investigar o blogueiro que estaria perseguindo o ministro Flávio Dino deve ir a plenário do STF. Quem explica essa história para a gente é a repórter Gabriele Freire, que está ao vivo e que acompanhou esse dia de muitas falas do Supremo. Não, Gabriele? Boa noite.
Oi, Fabíola, boa noite para você, boa noite a todos. O ministro Edson Fachin, presidente do STF, reafirmou o compromisso da Corte com a liberdade de expressão e o sigilo da fonte jornalística, mas pediu a responsabilização penal para quem cometer crimes. O ministro deu essa declaração, então, 2 dias após o ministro Alexandre de Moraes pedir uma operação de busca e apreensão contra um ex-secretário do Estado do Maranhão, que é apontado como sendo fonte de um jornalista que publicou reportagens sobre a família do ministro Flávio Dino estar usando carros oficiais no estado do Maranhão. Durante essa declaração que foi feita na sessão plenária de hoje, o ministro Edson Fachin também prestou solidariedade ao ministro Flávio Dino. Em seguida, durante a sessão, Alexandre de Moraes também falou e reforçou o compromisso da Corte com a liberdade de expressão, mas disse que não pode ser um escudo para que sejam cometidas atividades ilícitas. O ministro Flávio Dino também chegou a comentar ali sobre esse assunto, sobre liberdade de expressão, e disse que os ministros do STF são como guardiões dessa liberdade. Associações de jornalistas se manifestaram já durante essa operação que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, afirmando que abre um precedente preocupante, que ameaça a liberdade de expressão jornalística e também esse sigilo da fonte. Fabíola. Muito obrigada, Gabriele. Claro que esse assunto é um assunto de muita polêmica e muita discussão no meio tanto jurídico quanto político. Por isso, a gente convida a participar conosco aqui a nossa comentarista do Rede TV News, Beatriz Bulo, apresentadora do É Notícia. Bia, tá dando muito debate essa história, né? A proteção do sigilo da fonte. Isso deve ir para plenário, como disse Fachin. O que será que o plenário do STF vai decidir a respeito disso, hein? Boa noite. Boa noite, Fabíola. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi bastante controversa, não só nos meios político e jurídico, como também dentro do tribunal, Fabíola, justamente porque ela testa esses limites aí de até onde vai a autoridade do Poder Judiciário, quando a gente está falando de uma proteção de um direito constitucional de qualquer cidadão, resguardado pela Constituição, de que a fonte, ou seja, quem passa a informação para um jornalista, não seja exposta, não seja violado. Se isso for a plenário, Fabíola, muito possivelmente os ministros vão conversar antes para tentar fazer com que as fraturas do tribunal hoje existentes não fiquem ainda mais expostas. Mas vai ser difícil com que não fiquem, até porque essa decisão ela foi tomada pelo Moraes porque está dentro do tal do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, como passou-se a se chamar em Brasília, justamente porque tudo que envolve ali segurança de ministro do Supremo cai lá dentro, Fabíola. O inquérito que já vem se prolongando há muitos anos e é também objeto de crítica por parte da classe jurídica e política. Muito obrigada, Bia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje que vai abrir o inquérito para apurar as circunstâncias da abordagem da Polícia Militar ao veículo em que estava Fernando Haddad, candidato ao governo do estado de São Paulo. O episódio aconteceu na última terça-feira. A gente vai tratar essa questão como tem que ser tratada, tecnicamente. Então, qual vai ser a posição da Secretaria de Segurança Pública? A gente vai abrir um inquérito policial, vamos apurar tudo, vamos levantar as imagens de mais de 40 câmeras. Aliás, isso já foi feito, né? A polícia já observou as câmeras, já observou o movimento, as ruas, se entrou no hotel, se não entrou no hotel. Vou chamar o motorista para prestar esclarecimento, mas dessa vez de forma oficial, e aí concluir o inquérito, esclarecer tudo. O Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição de uma ação que pede a reparação por violações de direitos humanos durante os chamados crimes de maio em São Paulo. Agora, os processos que pedem indenizações ao Estado pelas mortes ocorridas em maio de 2006 podem voltar para a Justiça Paulista. As mortes aconteceram durante a reação das forças de segurança aos ataques do PCC na cidade. O Supremo Tribunal Federal cita denúncias de execuções, desaparecimentos e possíveis abusos de agentes públicos. Mais de 500 pessoas morreram. A decisão não obriga o Estado a pagar as indenizações, mas permite que os pedidos sejam analisados pela Justiça.
Bom, você sabe que você pode assistir a Rede TV também de outras formas. Dá para você assistir no seu celular e dá para assistir também no seu computador. Basta você acessar redetvgo.com.br, que você cai no nosso site. Lá tem todas as reportagens que você pode compartilhar, inclusive, ou assistir a nossa programação ao vivo também está por lá. E no nosso aplicativo que você baixa no seu celular. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.